Bom dia, essa é a aula de português do dia 29 de abril, nas páginas 34 e 35. Então, aqui nós vamos aprender preposição. Observe as palavras destes dois grupos retiradas do texto de abertura do capítulo. A gente não viu o texto, mas não tem problema, a gente só vai usar as palavras, tá? No grupo 1 está escrito feira, Arapiraca, barracas e lona, tá? No grupo 2 está escrito feira de Arapiraca e barracas de lona. Que palavra faz a ligação entre os substantivos do grupo 2? Então, aqui é o grupo 2. Então, ó, que palavra que faz uma ligação entre esse e esse, que são substantivos, tá? Ó, o que fica aqui no meio? Então, põe aí a palavra de. Dá pausa e escreve agora. Agora, qual é a diferença de sentido das palavras separadas no grupo 1 em relação às palavras do grupo 2? Então, qual a diferença de sentido das palavras? Então, essas palavras aqui, ó, essa atividade não é para responder, tá? Só vou comentar para ensinar para vocês. Essas palavras, elas estão sozinhas, ela não tem uma palavrinha para unir duas, tá? Então, elas têm um sentido próprio. Feira é feira. Arapiraca é uma cidade, tá? Barraca, vocês sabem o que é. E lona é aquele material que é feito a barraca, tá? Então, separadas, elas têm significado próprio. Agora, com uma palavrinha juntando, tá? Ela vai ter outro sentido. Ela dá o D faz essa ligação, tá? Então, aqui fica diferente. Agora, é feira de Arapiraca. É uma feira que acontece na cidade de Arapiraca. Agora, aqui, barracas de lona, com esse D, dá o sentido, né, que a barraca é feita de lona, né? Então, com essa palavrinha aqui que une os dois substantivos, eu dou outro sentido, tá? Por exemplo, se eu falar só feira, pode ser qualquer feira, né? Não precisa ser de Arapiraca, pode ser qualquer feira. Agora, se eu falo só Arapiraca, é essa cidade, tá? Então, essa era só para comentar. Aqui. Agora leio um trecho de um poema de Ruth Rocha. Festa de São João. Não há moça sem beleza, não há rico sem riqueza. Sem rio não há floresta, não há pasto sem capim. Não há verso sem seu fim, não há São João sem festa. E aqui tem o nome do livro, de onde ela escreveu, tá, o ano. De acordo com o poema, não há pasto sem capim. O que isso quer dizer? Se necessário, consulte o significado da palavra pasto no dicionário. Então, ó, não há pasto sem ter capim nele, tá? Se você não sabe o que é pasto, procure, tá? E explique. Por que é que se não tiver capim no pasto, ele não é pasto? E por que, segundo o poema, não há São João sem festa? Então, no dia de São João tem uma festa, tá? É um dos dias das festas juninas, tá? Que é em comemoração a esse santo. Por que não existe São João sem festa? Tá? Escreve aí. Gente, vai dando pausa e vai escrevendo conforme eu vou explicando, senão no fim vocês esquecem tudo. Leia mais um verso. Não há moça sem beleza. A palavra sem liga dois elementos da frase, o moça e o beleza. Lembra, igual aquele outro que eu expliquei aqui, ó. O D também liga. O sem
também está ligando esses dois. Se essa palavra fosse substituída por com, se o sem fosse substituído, vamos trocar por com, o que aconteceria com a ideia expressa no verso? O que acontece se eu trocar o sem pelo com? Vai mudar alguma coisa? Então, responde aí. Se a palavra fosse substituída, o que aconteceria com a ideia? Pelo que você observou, o que acontece com o sentido de um texto quando ocorre a troca de uma palavra de ligação por outra? Então, o que você percebeu quando se troca a palavra de ligação? A palavra que tem, aqui é só explicação, tá? A palavra que tem a função de ligar dois termos, quer dizer, duas palavras, estabelecendo uma relação entre eles, chama-se preposição. Então, ó, esse sem, o com, o de, que está ligando palavras, tem o nome de preposição, tá? Algumas preposições, aqui tem alguns exemplos. A, de, em, para, por, até, com, sobre, sem, após. As preposições podem apresentar diferentes sentidos. Tá? Então, o para não é a mesma coisa que por, não é a mesma coisa que até, tá? Então, dependendo qual a palavrinha que está ligando uma outra, vai dar um sentido diferente. Em boneco de madeira, a preposição de, ó, o de aqui tá unindo, dá o nome de preposição, indica o material do qual o boneco é feito. Agora, em viagem para Alagoas, a preposição para indica o lugar para onde se vai viajar. Então, aqui está indicando do que é feito e aqui para onde se vai, tá? Complete as expressões a seguir com as preposições do quadro, que são essas, são essas daqui, ó, tá? Conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, essas preposições, que são palavrinhas que ligam palavras, elas têm sentido, tá? Tem um significado, por exemplo, de lugar, de falta, tá? Então, você vai escolher conforme está pedindo aqui no parênteses. Festa, roça. Qual dessas palavrinhas aqui você colocaria aqui para dar o sentido de lugar? Ó, festa sem roça, festa com roça, festa do roça ou festa na roça? Qual desses quatro deu sentido de lugar? Tá? É o mesmo que vocês vão fazer nos outros. Agora tem outra aqui. As preposições são usadas na formação de locuções adjetivas. Forme locuções adjetivas, escolhendo duas palavras do quadro e acrescentando uma preposição entre elas. Por exemplo, flor do campo. Então, você tem essa lista de palavras, tá? Ele já deu o exemplo, ó. Pegou o flor e o campo, colocou uma palavrinha de ligação e ficou flor do campo, tá? Então, vocês vão pegar duas palavrinhas e formar outra, tá? Então, flor do campo já tem. Vocês vão ter que pegar duas, só que elas estão embaralhadas aqui, tá? Se você não souber o que colocar, ó, essa é a lista de preposições, tá? Se eu pegasse pão e queijo, qual dessas preposições eu posso pôr para dar algum sentido? Para unir as palavras dando um sentido. Boneca, com qual eu ligaria? Qual palavra que pode ligar com essa e qual a preposição que você colocaria? Certo? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda mensagem para a tia.